Fala galera, Conrad aqui. Vamos começar então hoje o processo de edição das guitarras do Dragon Ball. Para quem não conferiu ainda os outros vídeos, eu estou mostrando todo o processo de gravação da música Xalá Rei Xalá do Dragon Ball. Eu já fiz a gravação de todas as guitarras da música e agora a gente vai começar a fazer a edição delas, para elas ficarem sincadinhas e tudo bonitinho, né? Então vou mostrar aqui no vídeo de hoje várias coisas sobre essa parte de edição no Reaper. Então já serve de aula para quem quer começar a aprender a editar música também, né? E é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixe teu comentário, vamos trocar uma ideia sobre esse processo. Se você quiser conferir um pouco dos equipamentos que eu estou usando aqui na gravação, estou deixando aqui placa de vídeo, a guitarra e tudo mais, tem tudo aqui no link da descrição que vocês podem estar adquirindo também para fazer uma música que nem eu estou fazendo aqui, e assim você já ajuda o canal também, beleza? Não esquece de conferir também a playlist com todos os vídeos dessa série aqui, da produção da música do Dragon Ball, e não esquece de conferir minhas músicas no Spotify, já tem várias lá do Yu-Gi-Oh!, do Naruto, tem de metal também, tem muita coisa legal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, agora que a gente terminou as guitarras, todas as gravações das guitarras, né, vamos partir para a parte de edição, que é botar tudo bem no metrônomo, bem certinho, sincronizar todas elas o máximo que a gente conseguir para ter esse punch, digamos assim, ter precisão no que a gente vai estar tocando aqui, né? Então vamos começar aqui com a primeira guitarra. O que eu faço, né? Primeiro eu seleciono tudo, na real, primeiro eu crio uma track, né? Seleciono todas as linhas de guitarra, que são essas em vermelho, e coloco aqui como uma pasta. Então clico aqui nesse mais e aí tudo aqui vira tudo junto, né? Vira uma coisa só, né? Eu clico para mutar, muta, clico para solar, sola, né? Então aqui são todas as guitarras. Opa, quase que eu deletei tudo aqui e acabei com a minha vida, né? Eu vou agora botar aqui botão direito, color e botar da mesma cor, né? Que é o vermelho. Beleza. Então vou passar todas elas aqui, começando pela primeira. E aí depois eu sigo o baile, né? Então eu vou começar com a primeira e essa minha track guia que eu usei, né? O cover guia aqui. Então eu vou solar os dois e vou escutando aqui com o metrônomo pra ver se tá tudo certinho, né? Então bora lá. Eu já escuto algo meio estranho, né? Vamos ver aqui, talvez eu mudei um pouco a velocidade, vamos ver. Isso aí. Acho tudo certo, então. Parece que faltou uma notinha, né? Vamos ver. Na real, não devia ter feito esse solo aqui, né? Eu fiz ele aqui, né? Bom, enfim, agora foi, né? Essa aqui eu meio que já editei quando eu tava gravando, né? Então tá bem certinho até. Aqui não sei se tá bem no lugar certo.
aumentada aqui também, né? Dá uma puxada aqui pra aparecer aqui. É a mesma nota soando, né? Opa. Parece que ficou tudo meio que uma notinha pro lado, vamos ver aqui. Aqui vou deixar um pouco a mais para misturar com a outra, né? Aqui também. Vou botar um pouquinho pro lado, ó, porque daí fica mais perto aqui do clique, né? Do que seria o clique aqui. Você vê que ela fica mais grudadinha, né? Vamos fazer desde o início de novo aqui. Aqui deu uma rateada também. Foi quase junto aqui, ó. Aqui também, ó. Só botar mais aqui. Que daí fica bem aqui no compasso, né? E no meio aqui. Assim a gente vai sincronizando as coisas. Aqui complica um pouco, que é aquela parte que tem o... do Pel Mute, né? Aquele... né? Acho que aqui também talvez um pouquinho pro lado, vamos ver. Ele ficou bem baixinho aqui, eu vou dar um gás aqui só no item. Vou botar o que aqui? Ele aumenta junto aumenta, vamos ver. Então uns 10 dB aqui, vamos ver. Aqui pra ser um pouco mais os harmônicos, né? Fica uma barulheira aqui, mas é mais ou menos por aí. Eu vou deixar aqui no mais ou menos no 10, que ele vai somar com as outras tracks, né? Aí vai vir mais pra frente esses harmônicos, né? Aí eu vou ter que ver pra deixar eles todos bem sincados, né? Mas aqui... Na real, aqui eu vou deixar sincado aqui. Peraí, aqui tá o primeiro, né? O segundo. Aí fica mais sincado aqui, né? Aqui ainda vou fazer assim. Mais ou menos por aí. Depois, quando eu fizer o próximo, eu sinco eles todos juntos, né? E assim eu vou tentando deixar eles todos iguais, né? Que são várias guitarras que foram gravadas separadas, nem todas estão exatamente no mesmo lugar. Aí aqui a gente vai tentar botar no mesmo lugar para elas virem com mais certeiras, né? Mais limpo o som e também somar melhor esse som, né? Porque a ideia aqui, isso, que nem eu comentei nos outros vídeos, não é só copiar a track embaixo e somar, né? Porque se eu fizer isso, se eu só copiar, duplicar essa track, ela vai aumentar o volume. Mas como eu gravei de novo, que não é exatamente na mesma rotação da corda, no mesmo momento que eu toquei, enfim, o som se soma de verdade, né? Então vem mais pressão, além de volume, é claro. Então vamos seguindo aqui. Aqui também deu um pouquinho fora. Daqui, só botar aqui um pouquinho. Aqui também, beleza. Aqui tá um pouquinho assim. Aqui tu vê que tá mais ou menos sincado, né?
ficou bem fora aqui. Vamos ver. Eu vou botar aqui também, mas aqui. Isso é mais aqui, né? Aí fica mais certinho. Aqui de novo eu fiz aquela frase, eu não devia ter feito nessa track, mas agora foi. Botar um pouquinho aqui. Começou um pouco antes, pegar daqui, cortar aqui, e aí eu movo todo esse bloco. Por que eu faço isso, né? Se eu vejo que mais ou menos o bloco ele tá na frente, tipo aqui eu tô vendo que aqui tá na frente, aqui tá na frente, aqui tá mais ou menos sincado, aqui tá na frente, né? Se eu vejo que esse bloco todo tá na frente, depois aqui eu acerto, eu pego esse bloco e movimento ele mais ou menos onde é que é. Depois eu vou passando pente fino, né? Passando nota por nota para ficar mais fácil, né? Às vezes, se não ficar exatamente igual, eu deixo assim, porque também não é uma máquina tocando, né? Tem aquele errinho, tem aquela... algum momento tem uma afobação ou coisas assim, que algumas coisas a gente tenta arrumar, mas outras coisas também não é tão necessário a gente estar mexendo, né? Porque também deixa um pouco mais natural a coisa, né? Se pelo nosso ouvido, assim, ouvindo a música, a gente vê que tá legal, beleza, já serve, sabe? Não dá para se prender também muito à questão visual aqui da coisa, né? Porque a música é escutada, não vista, né? Então, eu sigo mais ou menos nessa linha de raciocínio para tentar sincar todas as coisas, sabe? Então, eu vou batendo o olho, boto mais ou menos na posição e escuto. Ficou legal? Beleza. Se não, eu dou aquele pente fino que nem a gente vai fazer agora ao longo dessa parte, né? Aqui eu já teria voltado, né, aqui. Vou ver de novo. Isso, né? Aqui eu vou botar um pouquinho pra cá, aí, e aqui eu volto pra trás. Por que eu faço isso? Pra mesclar a coisa, né? Tu vê que aqui tem uma sobra ali, claro que não é exatamente no momento exato, mas ela se sobrepõe e dá a impressão de que era isso aí mesmo, né? Que mesma coisa. Parece que tá um pouquinho na frente também, vamos ver desde onde. Daqui, né? Vamos ver. Parece que tudo ficou mais sincadinho, né? Aqui mesma coisa, né? Deixa eu ver. Deixa eu baixar um pouco aqui só pra ter certeza. Pera aí. Vou dar uma montada aqui. Aqui ficou um pouco na frente, né? Vou botar mais ou menos aqui. Opa. Tá.
Aqui não ficou bem no punch certo, eu acho. Aqui, talvez é aqui? Não, é aqui, né? Aqui parece estar aqui, né? Vamos ver. Parece que eu falei tana, mas aqui no meu não teve, né? É isso. Show de bola. Batemos o primeiro. Agora a gente faz a segunda, que é a dobra dessa daqui. E a gente faz ela meio que ouvindo junto também. E olhando aqui o desenho da onda, né? Então, vamos seguir. E aqui a gente começa a ver algumas coisas, ó. Peraí. Como, por exemplo, que a primeira não tá tão sincada assim como me parecia que estava antes, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse bloco aqui para trás, ficar mais ou menos junto, vamos ver. Ó, aqui parece tudo mais sincadinho agora. Aqui já não parece mais tanto, eu corto aqui, opa, corto na de cima, né? E tento sincar as duas. Porque olha, a gente tá usando aqui essa track de cima que é interessante, porque ele é a onda sonora somando tudo, né? Vocês podem ver que se eu for virar pra cá, ó, tá vendo que ele cria essa onda aqui. Então aqui é uma soma de tudo, então a gente pode usar para nos basear de como que tá esse sync, né? Então a gente vê que tá mais ou menos todas elas iguais, é porque tá certo, entendeu? Então, vamos ver aqui. Aqui tu já vê que já começa a perder um pouco o sync de novo. Vamos ver aqui. Ó. Tá, aqui tinha que estar mais para cá. Vamos ver. Tá mais ou menos assim, né? Aqui. Vamos ver. Vamos ver só as guitarras. Aqui já tá diferente de novo, vamos ver. Peraí que aqui tá diferente uma coisa. Eu comecei totalmente errado, né? Vamos ver aqui. Mais ou menos aqui. E eu vou cortar isso aqui, vamos ver. Pra seguir até o final eu vou cortar ali. E daí eu aperto Ctrl. Não é Ctrl, é Alt. Que daí ele cria essa mãozinha, né? E tu consegue esticar o som pra ir até o final, né? Aí eu vou fazendo os dois aqui pra ficar igual. E como se essa nota tivesse soado por mais tempo. Claro que eu não posso esticar demais, porque tu pode ver aqui que ela muda o rate, ó. Muda um pouquinho do 0,020, né? Então, não dá pra esticar muito, mas dá pra dar uma tapeada aqui, digamos assim, né? Aí, ó. Não pegou o punch dessa primeira nota, mas acho que não atrapalha tanto assim, né? Vamos ver aqui agora. Fiz uma abafada, outro não, né? Vamos ver aqui, que eu cortaria aqui e aqui e botaria mais ou menos aqui. Em cima também dá pra fazer isso, que eu passei mais reto aqui, né? Pegaria daqui e aqui e faria assim.
falso e voltou aqui. Mais ou menos aqui assim, né? Vamos ver. Aqui assim. Então, como vocês podem ver, eu vou sincando as duas guitarras aqui que eu tenho até agora, né, no clique. E quando a gente olha a mix assim, a gente vê que a gente fez algumas coisinhas não tão certas, né, mas nada errado também a ponto de estragar a coisa, como se tivesse realmente dois guitarristas tocando, né. Eu também vou dar uma puxada pro lado. Aqui. Aqui agora que eu já editei um, fica um pouco mais fácil de eu editar outro, né? Aqui eu vou puxar um pouco para trás e botar aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui eu não sei até se eu não botaria assim. Vamos ver. Testar, né? Aqui mais ou menos aqui no meio, né? E aqui no início. Vamos ver se a música faz sentido. Faz sentido. Vou ver aqui, tá mais pra cá, né? Pra dar junto essa nota aqui, né? Vou ver com a música também. Eu acho que essas notas aqui, se eu não me engano, elas são mais pra cá, né? Vou pegar aqui também. E esse aqui também é mais pra lá, né? Mais aqui. Né? Esse aqui também, mais ou menos assim, né? Vamos ver. Já ficou uma coisa bem... Aqui eu vou dar uma esticada. Aqui também. Já ficou uma coisa bem mais editada aqui, né? Aqui um ficou meio que para um lado e o outro ficou meio que para o outro, né? Que complicou um pouco a coisa. Vamos ver, eu vou soltar aqui que nem o outro. E aqui eu vou empurrar um pouquinho para cá. E esse um pouquinho para cá. Ficou mais ou menos reto, vamos ver. Aqui eu perdi a mão na linha. Deu certo? Aqui não tem isso, né? Acho que tem nos outros. Porque aqui é a parte da alavanca, né? Mas eu toquei aqui também, então vamos deixar, vai que eu use uma outra hora. Então aqui, vamos ver, aqui assim, mais ou menos. Aqui também ficou um pouco fora, aqui, né? Vamos ver se sinca aqui. Aqui vem o sol. Vamos botar aqui junto. Vamos ver. Aqui ficou um pouquinho fora, né? Vou deixar aqui. Vamos ver. Sincar com aqui mais ou menos. Vamos ver. Não é fácil não, cara. Deixa eu mais ou menos aqui.
Tá. E aqui assim. Tá. Aqui daí também é do as tracks com as alavancas, né? Mas vamos deixar meio que certo aqui só pra caso queira usar tá aí, né? Então. Aqui é mais ou menos aqui, eu acho. Vou deixar os dois juntos aqui pra sincronizar. Ali tá em uns 10. Tá uns 10 também? Vamos ver. Acho que pode ser isso aqui. Opa, então. Na real aqui já tava mais alto, né? Vou deixar mais ou menos o mesmo tamanho de onda aqui, né? Que eu já acertei mais no tempo, né? Tem umas notas que não foi aqui, vamos ver. Cortar aqui e aqui. Na real, o que não tá sincado é esse aqui de cima, né? Não tá sincado tão bem no caso. Vamos ver. Puxar aqui também. Aqui e aqui. Tá mais ou menos aqui. Tá. Tá mais ou menos certo. Essa nota aqui um pouco. Não. Essa nota aqui um pouquinho mais pra lá. Isso. Aqui os dois talvez sejam um pouco pra lá, né? Os dois juntos. Esse aqui não precisa ser tanto. Opa! Aqui, cara. Talvez isso. Aqui tá meio errado. Aqui. E aqui, vamos ver. Tá meio fora também, vamos ver. Aqui, tá mais aqui. Oi, aqui também tá totalmente fora. Aqui mais ou menos aqui, né? Bom, aqui ficou bem fora o negócio. Ah, que engraçado. Tá, já tá cortado, vamos botar aqui na ordem certa. Mais ou menos aqui. Opa, aqui, né? Também parece que não tá bem sincado, vamos deixar aqui. Esse aqui vamos
Tem que dar uma espichada. Aqui também. Eita, apertei o botão errado. Aqui. Maravilha. Então, vimos aqui como que eu faço para sincronizar as duas guitarras. Eu fiz aqui as duas bases da guitarra K1, né? E agora eu vou fazer ainda, acho que daí no próximo vídeo eu edito a guitarra da Strato. Então tá, galera, essa foi a primeira parte da edição. Eu editei as duas músicas da K1, né, da guitarra preta. E no próximo vídeo eu vou editar então as guitarras da Strato, né. A edição é uma parte que ela dá muito trabalho, né, então o vídeo fica um pouco longo. Mas eu acho que é interessante mostrar o cara tá sempre aprendendo alguma coisa legal ali ao longo do processo no Reaper ou na música, enfim. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário, não esquece de conferir os links da descrição e os próximos vídeos aqui dessa série e do canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo, valeu!